Olá, tudo bem? Quais setores se destacaram na temporada de resultados do segundo trimestre? Hoje vamos falar sobre balanços no Safra Insights. Bom, pessoal, mais uma vez eu estou aqui com o Cauê Pinheiro, especialista da Safra Corretora. Mais uma vez, bem-vindo, Cauê. Obrigado, Paulião. Hoje o nosso papo é sobre como foi a temporada de resultados do segundo trimestre desse ano. Queria te perguntar, já para a gente dar um contexto aqui, uma pergunta um pouco mais generalista. Qual análise que vocês fazem, Safra Corretora, quando digo vocês, da temporada do segundo tri? Bom, vamos lá. A gente viu um trimestre que foi ligeiramente acima das nossas expectativas, tá? Quando a gente olha para crescimento ano contra ano de receita, EBITDA, lucro, então a gente vê um crescimento próximo de 33% do lucro, uma queda de EBITDA e uma receita que cresceu abaixo da inflação nesse período. Isso é bastante condizente com um cenário de desaceleração da atividade econômica. E quando a gente olha para o impulso que houve no lucro líquido, a gente vê que ele foi via fatores não operacionais. Destaque aqui do crescimento ano contra ano foi para a Petrobras, que teve no segundo trimestre do ano passado alguns eventos não recorrentes que levaram a um prejuízo grande e nesse trimestre ela voltou a ter lucro. Por isso a gente tem um crescimento ano contra ano bastante forte. Quando a gente tira a Petrobras e Vale da conta, a gente tem uma expansão de receita, um EBITDA que fica mais ou menos estável e um lucro que cresce um pouquinho acima da inflação. Essa é uma época típica das teleconferências, né? Muitas, aquela maratona de teleconferência com as empresas e sempre a gente sai com o sentimento. Que tom que foi dado nesse segundo tri? O que vocês ouviram das empresas? O que vocês sentiram? Bom, a gente fez uma análise da menção de palavras nas teleconferências desse segundo trimestre e a gente notou um tom mais positivo, que ele é bastante condizente com esse resultado que veio ligeiramente acima das expectativas do mercado, Paulinho. E aí, nessas reuniões, nessas teleconferências, você citou que vocês fizeram ali um apanhado de uma nuvem de palavras, né? Você lembra de algumas delas para falar aqui de improviso pra gente? Bom, então a gente teve palavras como melhorado, favorável, desalavancagem, crescendo, né? Tendo mais menções nas teleconferências, e palavras como desafiador, riscos, piora, tendo uma queda, né, uma diminuição nas menções. Então indica um tom de fato mais positivo nas teleconferências aí desse segundo tri. E falando em positivo e negativo, vou pedir para a nossa edição colocar uma arte aqui para a gente destacar quais foram os setores que tiveram um desempenho positivo e outros que tiveram um desempenho negativo. Portanto, destaques positivos dessa temporada de resultados. Setores de telecom e tecnologia, serviços financeiros, alimentos e bebidas, varejo e vestuário. No destaque negativo, a gente tem siderurgia e mineração, petróleo e gás, bens de capital, e-commerce e varejo alimentar. Cauê, o que a gente pode esperar para o próximo tri? Bom, quando a gente olha para os números de resultados que se espera que sejam positivos no terceiro trimestre, a gente viu um aumento, então, de 40% que eram esperados aí resultados positivos no segundo trimestre. Agora a gente tem 48% dos resultados do terceiro trimestre com uma expectativa de números positivos. Então, houve uma melhora de fato do sentimento, né, da expectativa. Acredito que muito disso é fruto do que foi visto, né, no trimestre, do que foi ouvido nas teleconferências ali de resultados. Só que a gente coloca uma ressalva aqui que a atividade macro ela tende a desacelerar nesse segundo semestre e isso poderia mudar um pouco o cenário, tá? Perfeito. Bom, a gente se fala no próximo trimestre. Obrigado mais uma vez. Volte sempre, Cauê. Obrigado, Paulinho. Foi um prazer. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.